Eu vou ministrar uma palavra. Na verdade, eu não ministrei essa palavra, mas esse texto tem falado comigo bastante durante esse período de que eu fiquei assim no meu devocional, meus devocionais, né, durante as férias, que eu pego geralmente o Novo Testamento, alguns textos, e eu vou ministrar sobre o livro de Atos. Amém, amados? Último capítulo, esses dias eu tive a alegria, me convidaram, né, o pessoal lá de Balneário, os jovens, falou: pastor, você pode pregar aqui pra gente numa reunião, 2 horas da manhã? Eu falei: posso, esse horário eu estou livre, né? Acordei lá, foi um dia ainda que me atacou a rinite, eu meio que dormi antes, depois lembrei, mas deu certo, e o Senhor falou algumas coisas. Esse texto eu também tinha meditado nele, tinha ministrado numa outra igreja um pedaço desse texto, e eu quero trazer algumas coisas rápidas para nós hoje, amém, amados? Também muitas coisas o Senhor tem falado no meu coração, falou com a pastora quando a gente orou aqui na vigília e algumas coisas, então quero compartilhar com vocês. Vamos lá? O último capítulo de Atos, Atos capítulo 28, é bom também isso, porque nós somos a continuidade de Atos do Espírito Santo, amém? Então vamos lá. Paulo está vindo preso, Paulo está quase chegando em Roma, né? Quando acaba o livro de Atos, que Lucas começa a documentar algumas coisas. Paulo está vindo de um naufrágio, ele sabia, ele falou para eles: não vamos sair. O pessoal teimou com Paulo, naufragaram o navio. Paulo falou: fiquem tranquilos, já intercedi a Deus, ninguém vai se perder. Deu um naufrágio, perderam todas as coisas, chegaram arrebentados numa ilha, mas vivos! Depois de dias na água, as coisas acontecendo, aquela tensão, já tempo sem comer, um monte de coisa, ok. E daí, isso, ótimo. Aí eles chegaram na ilha de Malta, volta lá isso, não tenha pressa, isso, glória a Deus. Voltam lá, quem que é que está ali? Eu não consigo ver daqui que está escuro. É a Ju, volta Juzinha. Isso, ótimo, vamos lá. Vamos ler comigo Atos 28, versículo 1 e 2. Lê comigo. E uma vez... De onde eles estavam vindo? Você fala de um naufrágio. De onde eles estavam vindo? Do naufrágio, ótimo. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava. E os bárbaros, não pensa que é os bárbaros, mas só não era um judeu, nem era um grego, nem um romano. Então, para eles chamavam outros povos, amém, amados? Os outros povos, dos quais não esperavam nada, não tinha nenhuma relação com eles, ou com os próprios romanos que estavam levando Paulo preso. Então, chamavam de bárbaros. Então, vai lá. Os bárbaros trataram-nos com singular. Por quê? Não, vamos fazer uma pausa. Ó. Eu não sei quanto que tinha de gente no primeiro culto, mas eles leram firme. Vocês não podem ficar 3 dias sem culto e voltar lendo fraco. Olha para quem está do lado e fala: você sabe ler, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Então, vamos lá, vamos ler firmes, vai. Uma vez em terra verificamos que há. Olha aí, ó, ótimo. E os bárbaros? Do frio. Então tá, eu vou usar essa história para que o Senhor fale ao seu coração em nome de Jesus, amém? Eu sei o texto, eu entendo todo o cenário do que a gente tem. Eu geralmente, quando vou preparar uma palavra, eu pego o texto, eu leio todas as mais conhecidas bíblias de estudo, amém, amados? Sobre o texto, eu entendo todo o cenário, eu gosto, mas eu quero pregar mais profeticamente nessa quinta-feira, em nome de Jesus, no mês de março, tá? Então vou usar o texto dentro de algumas coisas, de tudo quanto é que você imaginar. Eu sempre, pelo menos umas 4 bíblias antes de eu pregar, eu estudo os textos que eu vou pregar, né? Então eu sei que tem gente que fala que talvez não fosse exatamente essa ilha, que pode ser um outro nome, outra tradução, outras coisas, mas então eu quero pregar profeticamente, onde eu quero colocar esse texto, onde ele vai se encaixar. Vamos falar de alguns princípios que aparecem aqui na descrição das coisas e que se aplicam para nossas vidas. Posso ouvir um amém, amados? Geralmente, quando a gente acha que está fazendo algo bom, já tem gente fazendo algo bom antes de nós. Sempre tem uma chama que foi acesa antes da gente acender. Eu estou aqui debaixo de um manto, debaixo de um monte de coisa, mas eu não acendi um fogo. O Senhor acendeu um fogo há muito tempo atrás. Geralmente, quando a gente vem de uma situação, a gente vê isso em diversas passagens da Bíblia, o fogo já está aceso. Quem pode dizer glória a Deus? E a gente vê algo acontecendo aqui, literalmente isso. Um povo que Paulo não esperava, um povo que Paulo não imaginava, nem Paulo, nem Lucas, nem os romanos que estavam com eles, quando eles chegam naquela situação ali, né? Eu falo Lucas porque Lucas que escreveu, né? Ajudou a escrever Atos dos Apóstolos. Então, eles chegam e eles vêm tratando eles com bondade. Amém, amados? E surpreendeu eles. Ok, vamos lá no cenário. Vamos pensar aqui comigo, antes da gente passar. Paulo estava vindo de onde? Você fala do naufrágio. Paulo estava vindo de onde? Naufrágio. Provavelmente estava com calor ou com frio. Chegando lá, o que estava acontecendo ainda?
chuva e frio. Ele já estava molhado, então não faz diferença para ele. Né? Mas estava chuva e frio. Por que você está falando isso, pastor? Quando eles chegam, eles se deparam com uma situação que eles preparam um fogo, fazem um negócio para eles, porque eles chegaram naquela situação. Vai, vamos para o versículo 3. Você já vai entender onde eu vou chegar, em nome de Jesus. Vai, tendo Paulo. Pai, em nome de Jesus, ajuda a leitura dessa igreja. Há um princípio também em ler a palavra em voz alta. Esse ano ainda vamos ler a Bíblia inteira juntos. Quem pode dizer amém? De verdade, assim, uma declaração, mas então vamos treinar a leitura para a gente melhorar, que é bíblico, tá? Vocês estão acompanhando meu pastor Felipe Parente falar dos dias da Bíblia, principalmente até ali chegar, até ali Josué, sempre tem leitura da palavra. Tendo Paulo. Então tá. Paulo está vindo do naufrágio, Paulo está tudo molhado, Paulo está saindo da água, ele chega lá, ele vê um povo que fez uma fogueira para ele. Opção A, se fosse um de nós, encostar do lado da fogueira e ficar se aquecendo. Opção B, reclamar por que fizeram fogo no meio da chuva. Ou o que Paulo faz, que é contrário do que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Porque ele sabe quem ele representa. Porque ele sabe quem ele representa. E alguém fez algo de bom para ele, por ele, que ele nem merecia. Ou não tinha nenhuma relação com aquele povo. Faz sentido? Sim ou não? Ele ressalta que eles eram bárbaros de outra cultura. O que Paulo vai fazer então, pastor? Mesmo depois do naufrágio, mesmo depois, e no naufrágio ele tinha avisado, vai dar ruim nesse barco, não saiam. Quiseram sair, teimar, ele intercede, fala com Deus, chegam. Mas Paulo, quando ele chega, ao invés de se encostar, ao invés de parar, Paulo vai pegar o quê? Um feixe de gravetos. Feixe até é bom a gente falar, porque biblicamente é uma abraçada assim, sabe? Um feixe, não é um padrão de feixe, é o mesmo que eles usavam, entende, naquela cultura do que apresentava, primiciava a Deus, podia falar tantas coisas disso, mas ele pega um feixe de gravetos e leva para o fogo. Por que você está falando isso, pastor? Quando eu sei quem eu represento, eu entendo os princípios espirituais ali envolvidos. Paulo ali, diversas vezes nas cartas dele, até quando ele vai pedir uma oferta, falar um negócio, ele fala assim, ó, nunca foi pesado para ninguém. Não é? Quando ele vai fazer uma oferta, alguma coisa, ele fala assim, ó, separa aí um negócio aí, eu quero ir, mas eu quero lembrar, eu estou fazendo isso, que é um princípio, ensinando as coisas para a igreja, mas ele fala, não sou pesado. Ele chega, ele poderia, e talvez os outros não falem que nenhum foi pegar graveto nem nada, talvez só se achegaram ao fogo ou não, mas Paulo entende o princípio espiritual. Qual, pastor? Se tem algo acontecendo a meu favor, é meu dever retribuir. É meu dever retribuir. Quem crê que ele estava cansado? Eu também. Não sei como eles ficaram buentes, que eles ficaram apoiados em coisa, em madeira, em resto do barco. A deriva. O barco já estava há um tempão, mas Paulo já vai servir. Ele vai lá, pega um feixe de gravetos e joga no fogo. Por que você está falando isso, pastor? Eu quero usar essa estrutura da história para falar algumas coisas sobre nós. Amém? Paulo entende também, queridos, que quem serve é maior. Jesus fala, eu não vim para ser servido, mas para servir. O que é ser o maior que seja o? E sirva. Paulo já entende dentro daquele princípio, se eu posso retribuir a alguém, e eles já tinham feito bem para ele, então era basicamente naquela cultura o dever retribuir. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Como judeu, já era o dever retribuir, mas ele tem o coração grato, ele vai lá, ele para, ele vai pegar os gravetos e ele joga no fogo. E aqui eu quero estruturar algumas coisas dessa história para que a gente possa avançar aqui na pregação. Do que, pastor? Quando eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, não importa a situação. Quando eu tenho uma missão, quando eu entendo algumas coisas, não importa, eu vou até o final. Paulo tinha uma missão, quando ele chegou o fogo já estava aceso. A missão dele, eu quero usar a estrutura, era manter a chama acesa. Tinha a ver com o propósito que ele colocou ali naquele lugar, naquela situação, naquele momento. Faz sentido? Sim ou não? E ele olhou, eles fizeram algo por mim e acenderam esse fogo. Meu dever agora é não deixar a chama apagar, igual a gente acabou de cantar. Não estava cantando isso agora há pouco? Nos tornamos a chama. Por que você está falando isso, pastor? Aí eu quero ministrar algumas coisas pontualmente para vocês dentro desse cenário. Paulo está retribuindo algo que aconteceu a ele, e ele pega um feixe de gravetos e joga no fogo. E o que acontece? Por que isso é importante? Porque a nossa postura é sempre de servir. Nós vamos transformar o mundo quando nós servirmos o mundo, de verdade. Porque Jesus disse, quem quer ser um, que seja um. E, para mim, a situação está mais fácil, que eu já sou o menor, só preciso servir. Quem é grande já não, vai ter que, né? Estou brincando, não tem nada a ver, eu estou falando só porque, né? Só porque é quinta-feira, assim, amém? Então, ok, mas é literalmente isso que a palavra está ensinando para a gente. O que, pastor? Esse princípio espiritual que a gente tem que fazer, servir.
Eu nem posso falar para vocês quantas portas se abrem quando a gente serve, quantas coisas acontecem quando a gente serve, quantas oportunidades nos são dadas. Eu falei no outro culto, diversas pessoas que vêm aqui na nossa igreja, e que às vezes é uma pessoa difícil de trazer, você tem que pegar uma agenda, fazer um monte de coisa, diversas pessoas aparecem para mim de presente, só porque eu fui servir em outro lugar. Amém, amados? Fui servir, e nós também servimos, quem pode dizer amém? Sempre veio pessoas, todo mundo que usou a igreja para, as coisas que tiveram, ajudas que a gente fez aqui, apoiou o pessoal por causa do espaço, sempre tinha equipe servindo na comunicação, equipe servindo, todo mundo fica super feliz, Graças a Deus, somos uma igreja que serve, e continuaremos fazendo isso, em nome de Jesus, e essa tem que ser a nossa postura, verdade, a palavra de Deus fala, ai daquele que pega no arado e olha para trás. Ali, na verdade, na estrutura, eu já preguei isso muitos anos atrás. O arado, poucas pessoas tiram, e é um período bem peculiar enquanto chove. Então você só tem aquele tempo para a terra. E o problema é que a terra lá em Israel é muito produtiva, eles falam, só que ela é sempre pedregosa. E quanto mais chove, não sei se vocês sabem a dinâmica de terra, mas eu sei muito bem, chove, aparece as pedras. Porque, Então, quem largava a mão, olhava para trás, do que ele quer dizer, é porque ele geralmente bate o arado numa pedra e perdeu, não tem como arrumar, não é agora, vou lá na coisa, o cara desentorta um ferro e arruma as coisas, não era assim. Faz sentido o que eu estou dizendo? É um leve distrair, de olhar para trás só, não é? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a nossa postura é de sempre serviço, e a de Paulo continua assim, só que olha que situação, ele vai servir, ele vai fazer as coisas, e o que acontece? Tendo Paulo juntado e tirado da fogueira, o que aconteceu? Quero trazer isso para as nossas vidas. Em que sentido? Aí entenda aqui, a Bíblia fala, a palavra ministério é a mesa que trabalho. Então, como assim, pastor? Aquilo que eu faço, seja na igreja, seja em qualquer lugar, é o meu ministério, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Amém? Por exemplo, quem lava a louça em casa? Tem uns que não, graças a Deus, Amém. Mas pelo menos gostaria, amém. Ok. Quem lava a louça em casa? É um trabalho ou não é? Claro que é um trabalho, mas quem trabalha fora também com outras coisas? Então é assim também ministério, faz sentido? Tem coisa que eu faço que é na casa de Deus, tem coisa que eu faço que é o meu trabalho, mas tudo na verdade é trabalho. Ou tudo, biblicamente, a palavra trabalho e ministério é a mesma. Por que você está falando isso, pastor? Eu quero usar a estrutura aqui, da missão que Paulo tinha, de manter a chama. Como esse sendo o seu trabalho. Esse sendo o seu ministério, trabalho. Amém? Todas as coisas que ele faz. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quando a gente olha esse texto, a gente vê algo bem interessante acontecendo. A gente vê Paulo querendo fazer algo bom. Paulo querendo retribuir. Se preocupando em não ficar parado. Fica parado, estava cansado. Não fala que nenhum outro fez, só o Paulo. Eu fico imaginando, Paulo devia ser muito acelerado, porque ele era mesmo, queria fazer a obra, queria fazer as coisas, orava para Deus, posso ir para tal lugar, o Espírito Santo falava, não pode. Daqui a pouco ele passava mais um tempo, outra semana, sei lá quando, vou orar de novo. Posso ir? Tem vezes que ele fala, eu tentei ir 3 vezes para um lugar, o Espírito Santo não deixou. Tinha ímpeto de querer pregar, de querer fazer as coisas. Você vê a luta que ele tinha. Ele era chamado para os gentios e sempre queria pregar para os do povo dele, para que eles fossem salvos, para os judeus. Ok, por que você está falando isso, pastor? Porque olha aqui, enquanto Paulo estava no ímpeto de manter a chama, o que aconteceu? Picou só. Uma serpente veio e picou em Paulo. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu contar uma coisa para você. Enquanto a gente está fazendo a obra que nós estamos fazendo da nossa vida, enquanto nós estamos fluindo no nosso ministério, no nosso trabalho, nas coisas que o Senhor designou para nós, pode muito bem acontecer de uma víbora te picar. Isso é um processo que acontece com todos. Todas as vezes que a gente está tentando fazer algo bom, a dinâmica do mundo é contrária ao que é bom. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito, que o mundo jaz no maligno. Então, há uma obra contrária. Por que você está dizendo isso, pastor? Quando eu estou fazendo ministério, quando eu estou querendo fazer algo bom, é muito normal que algo ruim vai acontecer comigo. E às vezes é uma víbora que me pica. É um veneno que vem sobre a minha mão, algo mortífero. Por que você está dizendo isso, pastor? Ok, vocês estão comigo, sim ou não? Então, é isso. Paulo está tentando ajudar, está fazendo as coisas. Ele provavelmente debruça, para próximo do fogo para jogar. Paulo é bom de fogo, eu gosto de fogo também. Ele pega graveto, que estava chovendo e estava frio. Graveto é mais fácil de secar se o fogo já está aceso e pegar fogo mais rápido. Você não pega uma lenha nem uma tora. Então provavelmente ele foi juntar. E o que aconteceu aqui? Uma víbora. Não entendi. Fogo afasta as víboras. Quem pode dizer glória a Deus? Amém? Fogo afasta as víboras. Você está trabalhando, você está em prol, pode saber que vai afastar as coisas que são ruins para a sua vida. Está conseguindo me fazer entender? Sim? Ok. Então ele vai, joga. E quando ele faz isso, uma víbora vem e na mão dele.
Próximo, vamos lá, que eu continuo essa estruturação. Quando os bárbaros viram a pendente, disseram uns aos outros: mão na Bíblia sempre simboliza trabalho, amém, amados? Ela é um símbolo de trabalho, em todas as coisas, é uma letra, tá? Inclusive, não vou nem entrar muito nisso, mas mão sempre simboliza trabalho. Por que está dizendo isso, pastor? Na maioria das vezes nós estamos exercendo o nosso ministério, fazendo as coisas que Deus pediu para nós, em muitos momentos o que pode acontecer? Uma víbora pode picar sua mão. Com que intuito, pastor? Com o intuito de parar o meu serviço, com o intuito de parar aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Paralisar as minhas mãos, parar. E é interessante a gente pensar nisso, porque em tudo que estamos fazendo, sabendo nós ou não, Deus, há uma nuvem de testemunhas vendo o que está acontecendo. Aqui nesse caso, o que aconteceu? Olha quem estava vendo Paulo falar. O Paulo fazer, quando os bárbaros. A víbora prende a mão dele e disseram uns aos outros: se você for lá nas Bíblias de estudo, vai falar da cultura daquele povo, daquela região, falando que eles tinham um senso de que, né, certas coisas eram tratadas em vida ou pós-morte, e falam de um monte de coisa, essa justiça, né, como se fosse as forças da natureza. Você vê o cara, porque provavelmente sabiam que eles eram bandidos, talvez Paulo tivesse com cadeias, alguma coisa que demonstrasse isso, né, que eles falavam, provavelmente se não era só bandido que estava sendo levado preso, provavelmente era um assassino. Porque ele chegou aqui, escapou do naufrágio, agora quando ele foi querer fazer um troço, jogar um negócio no fogo, a víbora veio e picou ele. Deixa eu te contar, tem vezes que a gente está fazendo as coisas da nossa vida e os outros estão pensando: meu Deus, vou trazer para a prática. Posso ou não? Meu Deus do céu, está internado na igreja. Meu Deus do céu, mas agora é todo domingo, agora vai até quinta. Meu Deus, até terça ou quarta está nascendo. Meu Deus, ficou louco. Quando ia no bar toda semana, quando ficava jogando videogame 20 horas, tudo era normal. Quando sumia nas drogas, sumia 3, 4 dias, era o fluxo natural das coisas. Começou a separar 6, 8 horas no máximo da semana para vir na igreja. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim ou não? Para ajudar a acender um fogo. Aí ficou louco. E por que você está falando isso, pastor? Porque às vezes quando a gente está acendendo fogo, quando a gente está fazendo a obra do ministério, quando estamos fazendo algo bom, quando alguém está tentando salvar o casamento, quando alguém está tentando agir em amor, quando alguém está tentando amar alguém que não necessita ser amado, ou que não quer ser amado, ou que é difícil de ser amado, às vezes uma víbora pica a gente. Víbora aqui que eu quero falar é de coisas espirituais. É óbvio que envolve pessoas. Amém, amados? Por quê? Porque qualquer um pode ser usado por Satanás. O Pedro podia ser usado por Satanás. Nós não somos cheios do Espírito Santo. Mas cuidado, para você não... Amém, amados? E às vezes a gente tem que repreender. Tem vezes que repreende. Não é? Oh, desculpa, calma, é a carne. Outra... Ok, não vou entrar nisso. Mas estou conseguindo me fazer entender? Paulo querendo, fazendo algo bom, fazendo as coisas. E olha o que acontece aí, ó. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, já disseram uns para os outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar da justiça, salvo do mar, a justiça não deixa. Tem vezes que a gente está passando coisas, amados, e a gente nem está fazendo errado, mas a impressão que passa para os outros é que está tudo dando errado. Vai, próximo texto. Porém ele. Uau, peraí. Vai, segue. Mas eles. Vai, mais uma vez. Porém ele. Pausa. Deixa eu explicar algo aqui. Vocês estão comigo? Fogo, simbolismo do meu ministério, da obra que eu tenho que fazer, da chama que tem que permanecer no altar. Amém, amados? De eu como sacerdote de Deus Altíssimo manter a chama acesa, manter as coisas como? Servindo. Usando o que é natural para que algo sobrenatural aconteça. Para que no meio do frio e da chuva haja calor. E às vezes isso é contrário ao que a maioria das pessoas fazem, é o contrário que todo mundo imagina. Vocês estão aqui comigo, amados? E há uma nuvem de testemunho vendo acontecer o meu ministério, o meu trabalho, eu trazer. E às vezes uma víbora me pica, às vezes algo acontece, mas eu amo o jeito de Paulo, porque Paulo mostra exatamente a postura de que ele representa.
Ele é um apóstolo, amém, amados? Alguém representa a Deus para trazer o reino dos céus para a terra. Ele é o que mais fala de reino dos céus. Fora Jesus, depois é Paulo, doutrinariamente falando de reino, quebrando religião, quebrando a religião do judaísmo, né? De como ele trata essas questões. Por que você está falando isso, pastor? Porque é o que Paulo faz. A cobra, ele vai lá derramar um negócio no fogo, fazendo algo bom. O que a víbora faz? Pica ele. Nesse mesmo momento, está todo mundo olhando ele e pensa, o que aconteceu? Vai morrer. Vai inchar, vai morrer. Espera um pouco, a víbora fica ali presa nele. Primeiro, Paulo não sai correndo não, irmãos. Paulo faz o quê? Sacode ela onde? O fogo. Por quê? Víbora, você sabe, ela está presa, ela injeta o quê? Veneno, para quem entende picado de cobra, cuidado, você tem que ter para tirar, porque ela pode injetar, se você aperta a cabeça, né, injeta mais veneno, tá coisa, então ele sacode ela no fogo. Balança, a víbora cai. Aí eles ficam esperando, injetou veneno, o que vai acontecer? Vai morrer. E daí, ó, o que foi a sequência do texto aí? Depois de, vendo que nem o mal ali, mudando de parecer, diziam, deixa eu explicar uma coisa aqui, quando você está fazendo o seu trabalho, você não fica preocupado com os outros, você fica preocupado com o que você tem que fazer, porque os outros, uma hora você é um assassino, passa 3 minutos, você é. Esse é o problema de quem está preocupado com, em vez de estar preocupado com o fogo, está preocupado com o que os outros estão pensando. Porque às vezes está sendo picado, mas você sabe o bem que você está fazendo, por que você está fazendo, e acidentes acontecem. No decorrer da caminhada, não tropeçar nas coisas que acontecem, no que a gente quer servir a Deus, nas coisas que a gente faz. Vocês estão aqui comigo, amados? No modo como eu agi com ela, no modo que eu agi com ele, no modo que eu me portei com meus pais, no modo que as coisas aconteceram. E às vezes uma víbora vem e me pica mesmo, não tem jeito. Só que se eu for preocupado com a opinião dos outros, um dia eu sou um assassino, depois eu sou... Um dia tem like, outro dia não tem like, um dia gostam, um dia comentam que eu posto, outro dia me xingam. Agora você não está preocupado com os outros. Eu não vejo Paulo falando nada, ó dia, ó azar, ó o que esse povo está pensando. Paulo está preocupado em manter a chama acesa. Vocês estão aqui comigo, amados? A preocupação de um ministro, de alguém que serve a Deus, de alguém que faz as coisas, não é o que os outros estão pensando. A preocupação é cumprir aquilo. Paulo mesmo fala, cabe àquele que está arregimentado, ou seja, foi recrutado para um exército, foi selecionado, pensado por Deus, cumprir a vontade daquele que o arregimentou. Ou como eu ministrei na série de pais, se você é um filho, você é a continuidade dele. Tem uma coisa para fazer. Não tenho tempo para ficar choramingando, não tenho tempo para ficar chorando. Vocês estão aqui, amados? Qual que é o problema, pastor? O problema está aqui, vamos lá comigo. Paulo chegou, estava cansado, estava fazendo as coisas. Quando ele vai deitar... O feixe de gravetos, tem um monte de coisa que eu poderia falar também de feixe de gravetos, mas quando ele vai deitar aquilo, a víbora pica ele. O que Paulo faz? Ó dia, ó azar! Bando de inúteis! Falei que não era para entrar nesse navio, agora naufraguemos, voltemos e estou morrendo. E sair correndo, reclamando. Não. Eu gosto de quem sabe quem representa. O que ele faz? Ai, me conta aí o que ele faz. Aonde? Não entendi, aonde? Aonde? Deixa eu te contar uma coisa, querido. Quem tem fogo não teme víbora nenhuma. Quem tem chama acesa, quem tem fruto do seu ministério, quem tem aquilo no que se respaldar, quem tem fruto que permanece, não está preocupado com o que os outros estão pensando, porque um dia estão pensando que você é Deus, outro dia estão pensando que você é assassino, um dia estão pensando que você é não sei quem, um dia estão pensando que você é não sei quem é outro. Agora deixa eu te contar, o que faz a diferença é ter fogo. Estou conseguindo fazer entender? O fogo é o meu ministério, as coisas que o Senhor colocou para mim, as coisas que não me foram dadas, que eu entrei no trabalho de outro, como todo mundo aqui. Nós não nascemos lá no tempo de Jesus, nós estamos entrando no trabalho de outro, é o que Jesus fala. Vocês entram no trabalho de outra pessoa e colhem do que vocês não plantaram, graças a Deus. Amém? É assim o fluxo das nossas vidas, não é? Um monte de gente começou a vir na igreja quando ela era assim, já. Quem começou a vir quando a gente estava nesse templo aqui? Levanta a mão. Ó, algumas pessoas já entrou no trabalho de um monte de gente, porque tem anos que tem coisa acontecendo. Amém? E é uma bênção, não é? Tem a sua parte de contribuir, a sua parte de agir agora. O seu fogo que você tem que deixar crescer, você tem que aumentar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o que salva Paulo não é... Claro, a gente sabe que é Deus, mas fica aqui na minha... Estou conseguindo fazer entender? O que salva Paulo é que o que ele alimentou tinha calor. O que ele alimentou tinha um propósito. E aquele propósito é que salvou ele. O problema que existe... Posso falar isso, não? O problema de muitos é que no decorrer do servir... No decorrer do trabalho, se acha mais cansado que os outros, sofre mais que os outros, e quando
está deitando os seus feixes no fogo e leva uma picada de víbora, sabe o que ele faz? Sai correndo. Se sai correndo, querido, você não tem como tirar a cobra do teu braço, sem causar um dano maior. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Sem ser envenenado, sem morrer, sem fazer alguma coisa. Agora, quem tem fogo faz assim, ó. Isso aí. Se Paulo não tinha fogo para fazer as coisas, se Paulo não tem uma obra terminada, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Se não tem uma obra terminada, ele ia ficar suscetível a literalmente o que os outros pensavam em as coisas. Talvez acontecesse com ele, mas ele está preocupado em quem ele representa e no que ele tem que fazer. Se eles me deram algo que eu não posso retribuir, o mínimo que eu faço é ingratidão fazê-lo. Princípio. Amém, amados? Amém. Vamos lá. Vamos de forma prática? Posso? Posso ou não? Ó, agora é normal, nem está aqui, mas está o Mateus. Se bem que os meninos foram ministrar em um monte de igreja fora e coisa. Diversas palavras foram dadas para o louvor da igreja. Diversas, no decorrer dos anos que eu estou aqui. 12 anos agora que eu estou aqui. Daqui a pouco faz 12 anos. Diversas palavras. Por que você está dizendo isso, pastor? Tem gente que manteve o fogo. Teve uns que chegaram depois, mas falaram, vou continuar colocando lenha aqui. Tem outros que no decorrer da história foram picados por uma serpente e saíram correndo. Aí agora quando a gente vê, estão nas conferências, estão nos lugares, todo mundo ministra as coisas fora, sabe o que é o respaldo? É ter fogo para levar uma picada e fazer assim, ó. Agora, quem não tem fogo, nem sei onde está. Conseguindo fazer entender? Sim, de verdade? Sim ou não? Quando dá um respaldo daquilo que eu faço, quando eu mantenho a chama acesa, quando eu estou preocupado com a missão e não no que os outros estão pensando, ou como eu vou me sentir, mas no objetivo que eu tenho que cumprir, Jesus fala assim, ó, fazer, o meu alimento é fazer a obra do meu Pai. Se é um sacerdote, mantém o fogo aceso. Se é um sacerdote, você mantém o fogo aceso. Por quê, pastor? Porque é o fogo que Paulo alimentou foi o fogo que livrou ele da picada. O problema é quando eu não tenho mais. Quando eu não tenho nada. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Sim ou não? E a gente larga, a gente sai, a gente perde, a gente desperdiça. Olha para quem está do seu lado e fala, mantenha a chama acesa, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, continua catando graveto. Por que você está falando isso, pastor? Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe cedia, mudando de parecer, diziam ser ele um próximo. E aqui é o último. Deixa eu só contar essa história aqui. Pode passar, ótimo. Aqui eu já vou fechar aqui, tá? Que é o fechamento literalmente da palavra. Quando você pega Atos 28 inteiro, eu vou contar o cenário. Vocês me permitem? Paulo chega do naufrágio, sem nada, perderam tudo no navio. Eles fazem um fogo, ele age dessa forma, algo sobrenatural acontece, eles ficam até meio preocupados, falam, esse cara é meu Deus e outras coisas. Daqui a pouco levam ele para a casa do mais importante da ilha, do homem que era o mais importante da ilha. Lá na casa do homem mais importante da ilha, de novo Paulo se preocupa com uma outra pessoa. Ele fica sabendo que o pai daquele homem está doente, está enfermo. Servir. Está enfermo de diarreia, de outras coisas, naquela época morria, obviamente não tinha remédio, não nada. Paulo vai lá e cura o homem. Depois que Paulo cura esse homem aí, começa a vir todos os enfermos daquela ilha, os bárbaros, e ele começa a curar todos. Aí você vai pegar o decorrer da história, você vai descobrir uma coisa, quando Paulo vai sair daquela ilha para Roma, Paulo chegou do naufrágio sem nada, a Bíblia diz que começaram a honrá-los e trazer presente e outras coisas, que Paulo sai com um navio cheio, rico. Paulo chega em Roma, Paulo é preso em Roma, só que a Bíblia fala assim, que Paulo pôde morar na sua própria casa, durante 2 anos, né? Em Roma, sustentado por o quê? Sustentado por algo que ele fez aqui, ó. E que começou, quem está me entendendo aqui? Quem mantém uma chama acesa, irmãos. Aqui era física, a outra era espiritual. E qual foi o efeito disso? Provisão. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu não estou falando que a gente faz por provisão. O que eu estou querendo dizer é que quando Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, continue trabalhando. Continue servindo. Não larga a mão do arado. Não pare porque uma víbora te picou. Víbora vai te picar muito a sua vida. A palavra de Jesus. Por que você está falando isso, pastor? Porque o próprio Jesus disse, vocês serão picados, tomarão. Amém, amados? Vocês pisarão o leão e a áspide, né, a serpente, e serão picados, tomarão com as mortíferas e não
Qualquer meio de estudo, você pega esse padrão do Senhor falando, está fazendo a obra, está fazendo o que tinha que fazer, está respaldado pelo Senhor, está cuidado pelo Senhor. Estou conseguindo fazer entender no cenário? Ok, vamos para o último texto para a gente fechar. Vai, leia lá comigo. Tiago 2, 22. Falando de Abraão, tá? Vê como a fé... Opa, operava juntamente com? Não entendi, juntamente com? Então, ó que é o cenário. Pessoas que estavam lá. Uau, que bonito Paulo pegando os gravetos. Uau, que bonito Paulo jogando coisa. Ih, que ruim que deu para Paulo. Ih, ai, ai, ai. Ih, vai morrer. Ih, agora. Ih, ah, não, deu boa, ficou bom. Ó, agora, ó o pessoal elogiando Paulo. Deixa eu contar uma coisa para você. Ter fé, gostar, ver o que o outro está fazendo, muito legal. Só que a Bíblia diz que, olha lá, ó. Vês como operava com as suas, com efeito. Qual foi o efeito disso? Só ter a intenção não é igual fazer. Eu faço com aquilo que eu tenho. Eu faço com aquilo que eu posso. Amém, amados? Com o que me cabe naquele momento, com o que eu consigo fazer naquele momento, é com aquilo que eu faço. Porque a fé se confirma pelas obras. Ou em um outro texto fala que a fé sem obras é morta ou vazia. A nossa fé tem que ter um trabalho, tem que ter algo que a gente faz, que eu faço por fé, manter a chama acesa, manter a víbora vai me picar, os outros vão falar um dia que é ruim, um dia que é bom, um dia que é, né? Eu fico olhando as coisas que comentam da igreja, né? Que daí colocam em geral, né? Fez um negócio elogiando, depois fez um negócio critica, depois fez um negócio critica, eu já falo, para de olhar nisso aqui, você tem que ser respaldado por Deus, continue fazendo a mesma coisa, amém, amados? A gente estava conversando com uma outra pessoa veio falar um negócio, falei, a única diferença é que eu estou falando uma coisa faz 12 anos e eu estou andando para o mesmo lugar ainda. Eu digo, né, como pastor da igreja, no que a gente direciona a igreja, precisamos conquistar a cidade, precisamos que vidas sejam salvas, é a meta. Pastor, a cidade cresceu, então tem que trabalhar mais, a igreja também cresceu, então, ok, amém, amados? Amém, igreja? Então está indo para aquele lugar, todo mundo sabe. O que vai acontecer comigo se eu vir para a igreja? Olha lá, ó, você vai ficar mais parecido com Jesus, tem ali gerando homens e mulheres conforme a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o intuito. Como que a gente vai fazer isso? Sendo lavado para a palavra, nos colocando diante da presença em adoração, ganhando vidas, que a Bíblia diz que o sábio ganha vidas, não é? Sendo curado, transformado, escutando o reino, pregando o reino, não é? E assim a gente sabe para onde está indo. Mas eu tenho que ter uma chama acesa, conseguiu me fazer entender? O problema é quando eu saio, o problema é quando eu deixo, sabe por quê? Aí eu contei um testemunho que eu vou compartilhar aqui de novo. Tem parte boa, tem parte, né? Eu estava indo para orar lá na prefeitura, eu e o Adeildo, aí a prefeitura estava fechada, era feriado, a gente sabia, mas não sabia se ia funcionar ou não, ok, fomos para lá. Quando a gente está voltando, uma pessoa abordou a gente lá, pessoa em situação de rua, e daí, ok, conversamos com as pessoas, um senhor, um jovem e uma jovem. Daí conversamos, evangelizamos, padrão normal, gosto do corpo a corpo ainda, amém, amados? Eu e o Adeildo e tal, falei, fazer uma oração com vocês. Adeildo falou até pastor, né? Eu fiz uma oração com eles, conversamos, conseguimos. O jovem foi até para casa de recuperação. Estava relutante, a gente orou umas coisas ali, não quis repetir umas coisas. Aí eu já falei para Adeildo, olha, tem coisa que tem que tratar aqui, mas o apelo foi, pelo menos. As outras coisas não quis liberar perdão, fazer outras coisas, mas tudo bem. E daí estamos indo, na hora de ir embora, a jovem fala assim para mim, te conheço, pastor. Eu te conheço. É mesmo? Você me conhece? Eu fiquei com aquela cara, não lembro, né? Ela falou, o senhor batizou meu marido. Quem que é o seu marido? Naquela pretensão de que se falar o nome eu vou conhecer quem que eu batizei. Não sei. Já falo para vocês, né? Eu falei, quem que é o seu marido? Ela falou, fulano. Eu conheci o fulano, porque foi lá do começo da igreja, foi 10 anos atrás. Ela falou, porque... Eu falei, o fulano... Daí ela entendeu o tom quando eu falei o nome dela, falou, o fulano que se suicidou. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro do fato, falei, lembro de você, jovem. Agora eu estou me ligando quem você é, assim, mais ou menos, né? Do 10 anos, uma menina de 16 anos para 17, para 27, é muita diferença, né? Falei, lembro de você, jovem. Lembro das coisas que aconteceram, lembro disso aí, eu lembro desse jovem. Mas por que eu lembro particularmente desse jovem? Né, a gente fez o enterro, acho que o Lucas ficou lá durante o período e eu fui fazer o funeral tal só, mas por que eu estou falando isso? Por que eu lembro? Eu lembro por uma questão bem específica. Aconteceu isso num dia de culto.
numa quinta-feira como essa. Por que você está dizendo isso, pastor? Estou dizendo por um motivo simples. Se tivesse no lugar onde o fogo está quente, talvez a história seria diferente. Até rimou. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Porque, querido, o fogo que você acende, o altar que você alimenta, é o altar que te sustenta, é o altar que te cura, é o altar. Agora, se eu não tenho altar, não tem fogo. Se não tem fogo, não tem glória, não tem presença, eu não tenho de onde me alimentar. Estou conseguindo fazer entender de verdade, sim ou não? Víbora vai picar, faz igual Paulo, chacoalha no fogo. O problema é quando não tem fogo, o problema é quando eu saí correndo, que é o que aconteceu nesse cenário, no que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é culpa disso, mas o que eu estou querendo dizer aqui, enquanto era para estar num lugar, estava em outra. Eu não sei o que aconteceu, não sei mesmo. Eu sei o resultado final das coisas, mas eu também sei que quem tem fogo mantém a chama acesa. Quem tem fogo e mantém a chama acesa pode sacudir qualquer víbora. Amém, amados? Entra na presença de Deus, fica lá queimando, você já vê que já resolve as coisas rapidinho. A fé sem obras é? O que você tem feito? Como é que você tem alimentado o seu fogo? Como é que você tem colocado o seu altar? Quem não tem um altar alimentado, aí fica dodói. Qualquer mordidinha de cobra sai chorando. Se desvia, vai embora, e a gente nem sabe onde está mais. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, vai catar graveto, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, tem que alimentar o fogo. Amém? Ok. Foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado e foi chamado. Quando a minha fé tem obras, eu tenho fogo para destruir qualquer coisa que o inimigo fizer. Quando eu não tenho fogo, olha para quem está do seu lado e fala, aí complica. Vamos orar? Vamos colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Primeira oração que eu quero fazer com você que está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, nunca fez uma oração, eu quero fazer isso com você em nome de Jesus. Amém? Como é que eu faço, pastor? Você, quem sabe, está me assistindo online aí, está pela internet. Faz uma oração junto comigo, coloca a mão no seu coração se você puder e repete uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão de todos os meus erros. Libero perdão para todos que erraram comigo e te declaro como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. E eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Se você fez essa oração